Vem pra cá. O Cadu... Opa, cadê o microfone? Tá. O Cadu é bacharel em comunicação social com extensão em antropologia pela Unesp, né? E ele vem falar de um tema muito, muito bacana com a gente, que é como é que a gente aprende no meio dessa mudança tão rápida, no meio dessa constante disrupção, né, Cadu? Não é isso? Quer dizer, a Isabelle estava compartilhando aqui que tão importante quanto fazer é você errar. Errar não é um problema, mas precisa gerar aprendizagem. Errar muito gera aprendizagem rápida. Como é que a gente faz isso? Com certeza, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia para você também. Eu queria agradecer o convite aí da John Richard em relação a esse interesse dentro do mundo dinâmico, buscar aí os métodos de aprendizagem. Agradecer também o apoio da Karina, da Camila, do Marcelo, que foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Eu fiz só uma brincadeira, porque se eu ficasse ali, acho que eu tampava o telão inteiro. Então é melhor ficar para esse lado aqui. Pessoal, basicamente, o fato de eu estar aqui hoje é porque a minha atuação é dentro da educação, não só como professor do Centro Paula Souza há 10 anos, mas também sou agente de inovação pela Inova CPS, que é a nossa assessoria de inovação tecnológica dentro do Centro Paula Souza, com as ETECs, com as FATECs. E, além de professor, eu também trabalho como consultor empresarial e educacional. E, nesse sentido, a gente verifica alguns quesitos que eu trouxe aqui para vocês. Como o nosso tempo é curto, eu trouxe como uma forma de reflexão para que a gente possa trabalhar aí juntos, né? Inclusive em relação a essa ideia do aprendizado, realmente. Então, na verdade, o processo de aprendizado ele é voltado a algo que a educação, a princípio, não está pronta, que é esse contexto no qual a gente tem uma constante disrupção. Então, na verdade, assim, muitos palestrantes hoje eles vão falar sobre isso. E, na verdade, eu trouxe aqui, essa aqui é um pouquinho da minha formação, que eu já resumi para vocês. E, nesse sentido, a gente acaba verificando que existe um ponto em comum de onde vêm as ideias. E o ser humano, assim, ele acaba apreendendo informação por conta dos sentidos. O ser humano é totalmente sensorial e conforme nós vamos avançando aí nas tecnologias, as tecnologias se tornam multimídia e aí nós acabamos nos tornando também multimediáticos. A gente tem que ver, sentir, tatear, ouvir para poder aprender. E cada vez mais as nossas conexões neurais, elas acabam se tornando cada vez mais complexas. Isso, inclusive, acaba distinguindo o homem da inteligência artificial. Só existe um ser, digamos assim, que está acima da inteligência artificial e do homem, que é a mulher. A mulher, com certeza, ela tem essas conexões, pela própria natureza, ela acaba trabalhando não só com o aprendizado múltiplo, mas também com as relações múltiplas de ideias e de ações. Vocês acabaram de ver aí o raciocínio rápido da Isabelle. Ela vai conectando ações e ideias e é sensacional ver isso. E quando a gente observa o contexto, se a gente observar a nossa volta, a gente vê que esse público ele tem aí realmente algo bem interessante de se observar. E é por isso que a gente tem que voltar o olhar, não é só um elogio, digamos assim, mas voltar o olhar para a forma como a mulher se comporta, digamos, em várias realizações. Enquanto o homem está lá tentando atender o celular e fazer compra ao mesmo tempo, que é o meu caso, a gente fica igual aquele meme do John Travolta, né? Buscando aí qual que é o meu lugar naquele exato momento. A mulher consegue fazer compras e atender o celular, mandar mensagens. E esse é basicamente o perfil educacional que nós buscamos para todos. Hoje nós temos que buscar aí essa questão de trabalhar os conhecimentos múltiplos e as ações múltiplas dentro de cada área. Porque isso forma, na verdade, o pensamento criativo. A criação nada mais é do que você buscar aquilo que é inusitado com aquilo que você já conhece. A criação ela nasce a partir disso. Eu acredito que todos vocês concordam com isso, já trabalharam com essa ideia de criatividade. O porém é quando as pessoas elas acreditam que não são criativas. É o que acontece com muitos, pasmem, professores que chegam para mim
e eles falam que não são criativos. Muitas professoras, apesar de toda a conexão neural que a mulher faz em termos de aprender várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, muitas delas também não se acham criativas. E, nesse sentido, a criatividade ela acaba sendo algo que muitos ignoram. A atividade de criação nada mais é do que você observar o seu contexto e planejar aquilo que você vai utilizar enquanto conhecimento para poder ter um resultado efetivo lá na frente. Eu só vou contar uma história rápida para vocês entenderem o que acontece com a nossa criatividade, isso de uma forma geral, a partir do momento em que a gente entra na educação de uma maneira tradicional. É a história de um professor que chegou na sua aula, no primeiro dia de uma aula para a última turma, o último ano de uma turma universitária, ele colocou um ponto na lousa e simplesmente perguntou o que era. Todos ficaram em silêncio até que o número 1 da sala levantou e falou: professor, esse é um ponto que no desenho geométrico é reconhecido como uma figura adimensional, sem dimensão. Aí ele sentou, ficou aquele silêncio na sala, e o professor ele simplesmente lembrou, quando ele era estagiário, entrou no primeiro ano do ensino fundamental, perguntou o que era aquele ponto, e aí as crianças responderam, né, que era um inseto esmagado, a lua vista de longe, um gato piscando à noite no escuro. Então, assim, as respostas inusitadas das crianças demonstram a criatividade, que muitas vezes a própria educação, e eu acredito até que o próprio Murilo Gun vai falar sobre isso na palestra dele, a própria educação acaba podando essa criatividade. E aí o professor simplesmente falou para os alunos: infelizmente, a educação ela acaba colocando a criança dentro de vocês em coma. E isso é muito triste no processo educacional, porque a inovação ela não é um bicho de 7 cabeças. Seja incremental, ou seja para o aperfeiçoamento de ideias, de processos, de produtos, de serviços, ou seja totalmente disruptiva, totalmente inédita. A inovação ela busca realmente a criação. E essa criação, na verdade, ela tem que ser pertinente a um determinado contexto. Foi o que a Isabelle colocou aqui. Se ela não observasse o contexto, se ela não observasse a forma como as pessoas buscam trabalhar em conjunto, ela não teria, digamos, a ideia, por exemplo, de trabalhar com a RAP e tantas outras, tantos outros, digamos, cases que foram possibilitados depois disso. Porque, na verdade, a gente tem a ideia de que, muitas vezes, nosso projeto tem que nascer antes mesmo do problema. Quando, na verdade, assim, a ideia é que você encare o seu problema e, a partir dele, você tenha realmente um resultado efetivo para o seu projeto. Que ele seja tecnicamente possível, que ele seja financeiramente viável e desejável. Então, até foi isso que a gente estava acabando de colocar aqui. Uma startup, ela não pode ser, digamos, financeiramente inviável. Ela tem que trabalhar com recursos básicos, baixos, para ter aí realmente um rendimento adequado. E isso está dentro, inclusive, de um projeto inovador. O projeto inovador ele tem que ser baseado nisso. Os recursos têm que ser acessíveis, ele tem que ser financeiramente viável, plausível. Não dá para ficar gastando com recursos, como a Isabelle colocou agora há pouco. Você gastar com recursos, você gasta com recursos materiais e deixa de gastar com os recursos humanos, deixa de investir nos recursos humanos. E a ideia do desejo, fomentar o desejo em torno de um problema que você reconheceu no outro. Então, a ideia, basicamente, de você inovar, de você se basear na criatividade, segue 3 pontos básicos, que é a atenção em relação ao foco no seu problema, a fuga, que é quando você evita o óbvio, é quando você foge daquilo que já foi realizado ou foge daquilo que as pessoas acreditam que é o melhor para aquela ideia, para aquele produto, para aquele serviço. E também a questão do movimento. É você recuperar um pouquinho daquela criança que está em coma e trazer ela de volta para você trabalhar a imaginação. Essa é a tendência. E essa é a tendência, inclusive, quando a gente pensa em inovar, em buscar aí essas realizações em torno de uma inteligência coletiva. Esse conceito, ele não é novo. Eu mesmo já trabalhei na graduação, lá em 2001,
E a ideia do Pierre Levy é que você tenha realmente um conjunto de ideias, de percepções, de conhecimentos, de conteúdos que são trabalhados coletivamente. E o ser humano sempre trabalhou assim. Só que, no contexto atual, isso já não é, digamos, uma escolha. O ser humano, na verdade, ele deve buscar o desenvolvimento da inteligência coletiva para que ele possa ter não só a aprendizagem, mas para que ele também torne essa aprendizagem algo real, para que ele torne realmente a resolução de problemas com base na criatividade algo real. E isso só se faz coletivamente. E é algo que, infelizmente, a própria educação ela acaba podando um pouco isso. Quando a gente entra naquele sistema tradicional, voltado para um mercado tradicional e não para o mercado disruptivo, muitas vezes se ignora essa tendência da coletividade, né? E é nesse sentido que eu trago aí algumas ferramentas que eu acredito serem valiosas na ideia da educação, de você trabalhar uma educação realmente no sentido inovador, no sentido disruptivo da palavra. E serve também para que cada indivíduo possa dar continuidade à sua formação. Porque, nesse sentido, se a gente quer trabalhar com a resolução de problemas, a gente tem de considerar aí algumas técnicas voltadas para isso, para que a gente possa realmente aprender cada vez mais. A primeira técnica que eu trago para vocês é o crowdsourcing, que seria, no caso, esse modelo de produção que vai usar conhecimentos, técnicas em grupo. E isso é muito importante, essa troca de ideias é fundamental. A troca de ideias, pessoas que têm aí um raciocínio quantitativo, para que busquem inspiração naqueles que têm um raciocínio intuitivo, pessoas mais sensíveis, pessoas que têm aí uma tendência maior à criatividade, à imaginação. Tem também de se reunir com pessoas que têm um raciocínio mais analógico, porque são aquelas pessoas que vão reunir, concentrar as ideias em um mesmo ponto. E é sempre nesse sentido que a gente acaba pensando. Quando você cria opções diversas, é interessante que você tenha alguém que venha e coloque você no eixo, que coloque você numa solução que é a mais plausível naquele momento. E é o grupo que faz isso, é o coletivo que faz isso. Aquela história do gênio criativo, individual, a gente já quebrou essa ideia, essa ideologia, mas muitas vezes a própria educação, a própria academia, ela acaba colocando um pouco isso. O próprio pesquisador acadêmico hoje ele vê a importância de se trabalhar em grupo. E mais ainda é o jovem entrando hoje nesse mercado disruptivo, né? Nesse sentido, a ideia é que a gente trabalhe essas técnicas. Aqui eu só citei como exemplo o cool hunting, que seria, no caso, a busca por motivações que vão aí conduzir a sociedade em torno de fenômenos que podem ser efêmeros ou duradouros. Isso vai desde as redes de lanchonete, as redes de fast food, que buscam trabalhar a educação alimentar por meio da mudança no cardápio. No caso, a Isabelle falou também da economia circular. A Arcos Dourados também está buscando trabalhar essa ideia da economia circular na sua rede de lanchonetes. Então a gente vê que a educação ela está tomando forma, está tomando base nas empresas. E isso é muito interessante porque acaba se tornando um fenômeno que faz com que a gente vá repensar a forma como a pessoa hoje está sendo educada por parte das empresas, por parte da educação corporativa. Então, o bacana é que está vindo do mercado para dentro das instituições educacionais. E isso é fantástico porque a gente consegue ver a possibilidade de você trabalhar com a educação de uma maneira diversificada. Nesse sentido, a gente já trabalha com eventos, pelo menos eu trago aí algumas experiências com Hackathon, com Ideathon. São eventos que acabam estimulando o aluno e a gente vê que existe uma busca do aluno por conta de eventos que possam estimulá-lo de uma maneira diferenciada. Que ele quer fugir um pouco do contexto da sala de aula para poder trabalhar aí em torno de eventos que trabalhem com a cultura de colaboração, trabalhem com a inteligência coletiva e, ao mesmo tempo, possa explorar um pouco o conhecimento que ele já possui. Da mesma forma que a gente tem que planejar ações, é interessante que a gente possa planejar conteúdos e utilizá-los de forma
direcionada na hora de você resolver um problema. E esses eventos, como o Hackathon, eles acabam realizando de uma maneira muito eficiente. A gente tem aí alguns exemplos dentro, inclusive, do próprio Centro Paula Souza, que acabam trazendo aí essa necessidade realmente, e essa possibilidade de você poder desenvolver o indivíduo conforme ele tem essa necessidade de inovação. Nesse sentido também, a ideia da cultura de colaboração é algo que acaba permeando no aprendizado, ou seja, não dá para a pessoa planejar o conteúdo que será trabalhado se ela não tem a opinião dos demais, se ela não conta, digamos, com o compartilhamento de ideias. E isso na inovação é fundamental, apesar que muitos alunos, muitos educadores e muitos empreendedores acreditam que o compartilhamento de ideias muitas vezes é algo que pode trazer um ponto negativo para eles. É o medo de apresentar a ideia e a ideia ser, digamos, de certa forma, copiada. E é nesse sentido que a gente acaba destacando, inclusive, uma fala que é até do Fernando Seabra, que é mentor, né? Mentor, diretor da Fiesp. Ele diz que se você tem uma ideia e ela consegue ser roubada num pitch de 2 ou 3 minutos, com certeza essa ideia tem que ser revista. E é aí que entra a questão da cultura de colaboração. Se você se sente inseguro em compartilhar as suas ideias, compartilhar aquilo que você já fez, então é a hora de você revisar os seus conceitos, os seus valores, para que você possa realmente entrar nessa cultura de colaboração. E isso hoje se faz fundamental dentro do processo educativo. Por último, eu trago aí uma abordagem que já é conhecida de vocês, mas que dentro da educação é algo que a gente está no início, que seria o Design Thinking. E essa abordagem, muitas vezes, por mais óbvia que ela possa parecer, ela não é ainda utilizada no âmbito educacional, sendo que ela seria fundamental para se trabalhar a relação aluno-professor, a relação entre os alunos, porque ela basicamente acaba se apoiando em elementos como empatia, colaboração e experimentação. Se a escola estimula a perda no medo de errar, com certeza a ideia é que a educação ela possa se tornar disruptiva num próprio processo. A ideia aqui, inclusive, seria utilizar o Design Thinking como uma abordagem em que a gente pudesse ter a empatia, a definição, a ideação, o protótipo e o teste como um ciclo de toda e qualquer disciplina. A disciplina teria de começar primeiro cativando o aluno, criando empatia entre professor e aluno, entre aluno e aluno. E a partir dessa empatia, nós teríamos a definição de um determinado problema para que se pudesse trabalhar um projeto e esse projeto pudesse ser, digamos, definido em prol de um protótipo, de um MVP e, futuramente, de um teste. E é aí que a gente consegue, inclusive, ter uma abordagem inovadora em termos da questão da aprendizagem baseada em projetos, que é tão conhecida na nomenclatura, mas que acaba não sendo trabalhada no contexto educacional. Nesse sentido, a ideia é trazer para vocês um pouquinho do que poderia ser trabalhado em relação à educação, e dessa forma, essa abordagem do Design Thinking seria realmente algo útil para a gente poder cativar o aluno dentro de um processo educacional que tem de ser repensado e remodelado. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Isso é apenas uma reflexão rápida e eu fico à disposição. Bom, obrigado, Cadu. Imagina. Cadu, Pois não. Vamos lá. Putz, você apresentou um monte de possibilidades, né? De como é que a gente pode agilizar a nossa aprendizagem mediante esse mundo ultra rápido. Como eu posso adquirir isso? Onde eu posso adquirir isso? Que dicas você daria para que as pessoas possam melhorar a sua capacidade de aprendizagem, para que elas possam acompanhar a rapidez da mudança? Então, na verdade, o que eu trouxe para vocês é uma reflexão do que nós estamos iniciando. É um processo que está tendo início agora na questão educacional, mas que, felizmente, as próprias empresas, as próprias startups, elas estão vendo essa necessidade na educação corporativa.
Então foi o que eu falei, a empresa ela acaba tendo essa demanda pela inovação, pela criatividade, pela disrupção. E nisso, o que acaba acontecendo é que a gente vê uma busca pelas pessoas no sentido individual. Infelizmente, a gente acaba tendo isso independente da escola. A pessoa, quando se vê no mercado de trabalho e vê essa necessidade de inovar, de trabalhar a criatividade, ela acaba buscando cursos à distância, ela acaba buscando o que a gente chama de formação continuada. E não são só cursos, são experiências também. Estar no Case hoje é uma experiência que traz para você um conteúdo, um conhecimento, inclusive baseado na cultura de colaboração. Porque aqui, com certeza, você vai trocar experiências, nem que seja observando cada stand que nós temos aqui. E, nesse sentido, o aprendizado ele acaba se efetivando de uma maneira muito mais eficiente. Um cenário positivo é a gente pensar que hoje existem muito mais eventos desse tipo do que há 10 anos atrás. Então, a gente acaba tendo essa ideia de que a educação hoje ela tem que trabalhar com elementos diferenciados, porque esses elementos é que vão trazer para a gente uma inovação verdadeira. Infelizmente, só a escola ainda não é capaz disso, mas o nosso esforço é para que a gente possa levar isso para o contexto educacional. De certa forma, eu represento aí uma instituição, que é o Centro Paula Souza, que acaba... A busca hoje é por desenvolver no aluno essa questão da inovação, da disrupção, porém, ainda não é totalmente efetivo porque a gente acaba brigando com o próprio sistema educacional, que ainda se baseia em coisas muito tradicionais. Existe ainda aquela ideia do professor que chega na sala, ele coloca os alunos enfileirados e trabalha só com a lousa, né? E isso hoje já não é possível. A ideia é que a gente possa fomentar, tanto no professor quanto no aluno, essa busca pelo aprendizado, dentro, mas principalmente fora da sala de aula. Porque quando você tem essa troca de ideias, quando você conhece as pessoas, quando você tem essa possibilidade de encontrar o outro, é que você consegue aprender de maneira efetiva. Entendi. Então você diria que a mudança no gestor da startup é o início do diferencial da empresa, ou seja, começa no gestor e vai para a empresa. E negar essa busca pela aprendizagem ou pelo aperfeiçoamento na aprendizagem é meio que negar até o movimento digital. É isso mesmo? Com certeza. Se a gente for observar os empreendedores que estão aqui hoje, aqueles que criaram startups no cenário internacional, no cenário nacional, se você perguntar para ele a opinião em relação à escola, à educação tradicional, todos eles vão dizer que é necessário quebrar isso, é necessário uma ruptura. Porque a busca deles é exatamente pelo contrário, é você buscar coisas que muitas vezes não são oferecidas pela escola. E aí a gente lembra os empresários mais disruptivos, aqueles que foram os pioneiros, né, como o próprio Bill Gates, o Steve Jobs, eles trouxeram essa necessidade de sair da academia e buscar na experiência um aprendizado que não era oferecido. Então a gente até acha loucura eles terem largado a universidade, no caso do Steve Jobs largou Harvard, por exemplo, e a gente acha isso loucura, mas ao mesmo tempo, hoje nós compreendemos o porquê. A missão dele estava além da questão educacional, mas ao mesmo tempo a gente vê elementos que ele apresentou, que fazem parte hoje dessa cultura de colaboração, essa cultura de inovação, que tem sim de ser inserido na educação o quanto antes. Porque a necessidade hoje não é só do mercado, mas sim dos indivíduos também. As pessoas querem essa formação. Cadu, vai. Dica rápida, o que é que você diria para o pessoal que está ouvindo aqui a gente, que já tem a sua startup ou que está pensando em montar a sua startup? Manda lá, qual a tua dica? 3 dicas principais, vai lá. A primeira é continuar valorizando essa cultura de colaboração. Foi o que a Isabelle disse ali na fala dela, que você criar escritórios que possibilitem o diálogo faz com que você fomente aí essa troca de ideias, e isso é fundamental. Segundo, buscar todos os dias a quebra do medo de errar. Por mais que a pessoa seja inovadora, ela sempre tem dentro dela aquela semente da educação tradicional, que é a coisa do medo de errar.
a pessoa acha que a ideia dela não é tão válida assim, a pessoa acha que não vai dar certo, e ela acaba não trocando ideias. Então, nesse sentido, a função do gestor de uma startup é sempre fomentar isso. Não tenha medo de errar. Erre rápido, erre quantas vezes for necessário. Isso faz parte até da metodologia Lean Startup. E é nesse sentido que o gestor deve estimular aí essa questão do erro. E, por último, a questão da formação continuada. Assim, buscar realização de cursos dentro e fora da empresa, estimular aí a convivência em grupos, estimular a observação do contexto, a observação de todo e qualquer cenário. Na hora que estiver andando na rua, que a pessoa preste atenção nos problemas, nas dores que o outro tem, e que busque sempre esse conhecimento de forma constante. Não apenas nos momentos de curso, de sala de aula, mas aqui, por exemplo, já está sendo aí um grande aprendizado. Tenho certeza que tanto para mim quanto para vocês também. Legal, obrigado. Alguém tem alguma pergunta aqui para o Cadu, não? Não? É isso? Desculpa? Para quem quiser o conteúdo do Cadu, ali é um QR Code, só baixar o conteúdo, tá bom? Obrigado. Obrigado, Gente, obrigado uma mais salva uma de vez, palmas então. aqui para o Cadu, que deu uma palestra bacana pra caramba. Obrigado. Cadu, obrigado por ter vindo. Obrigado. Pessoal, nós vamos continuar ainda com a nossa sequência de bate-papos. Nós vamos ter um painel daqui a pouquinho, então não saiam daí. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os novos hábitos de consumo, os novos hábitos dos consumidores. Tá bom? Então fiquem aí.